Nesta terceira e última parte da aula, nós vamos explorar especificamente as extensões do mendelismo. Por que é dito extensões? Exatamente porque são fenômenos que fogem àquelas regras, a princípio estabelecidas por Mendel. As leis que ele aplicou com seus postulados são válidas em toda segregação de genes não ligados durante a formação dos gametas. Mas as proporções mendelianas fenotípicas, elas podem ser extremamente diferentes e surpreendentes. Ou seja, observando na natureza a prole de um cruzamento, pode-se observar proporções que fogem àqueles padrões a princípio estabelecidos por Mendel, de 9:3, um cruzamento monohíbrido, de 3:1 num cruzamento monohíbrido, de 9:3 para 3:1 um cruzamento de híbrido. Isso se dá por outros fenômenos biológicos que vão alterar, então, essas manifestações dos traços contrastantes. Nós temos aqui uma lista, por exemplo, nesse quadro, as alelos letais, alelos múltiplos, o alelismo múltiplo, a dominância incompleta ou parcial, a codominância, a epistasia, a penetrância, a especificidade, pleiotropia, fenocópia, heterogeneidade genética, com seus respectivos exemplos, certo? Os efeitos que isso pode ter no fenótipo. Nessa aula eu vou abordar algum destes conceitos com ilustrações que mostram estas proporções alteradas, que mostram não apenas duas classes fenotípicas bem estabelecidas, mas o aparecimento de mais classes, de mais fenótipos contrastantes, e ainda apresentar bases também moleculares, bases bioquímicas, por trás destes conceitos, para que vocês possam, então, ter aí este embasamento daquilo que nós chamamos, então, de extensões, de fenômenos que vão além daqueles que foram, a princípio, compreendidos por Mendel no estabelecimento aí de algumas leis importantes para a genética. O primeiro caso são os alelos letais, que, como o nome já diz, são alelos que causam a morte. É uma combinação de alelos, ou seja, um genótipo, que leva à morte de um indivíduo. Tá? No nível do indivíduo, ele causa a morte. No nível populacional, ele tem um sentido evolutivo importante porque ele impede o sucesso reprodutivo de maneira que esses genes não sejam propagados, não sejam transmitidos. São genes, muitas vezes, de baixo valor adaptativo e que não têm, então, um sentido evolutivo importante, não contribuem para a adaptação e o sucesso reprodutivo do indivíduo naquela população. Aqui o exemplo ilustrado é o da coloração da pelagem de camundongo, que pode ser de dois tipos, amarelo ou agute, que seria o não amarelo. Tá? Se nós observarmos aqui o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, que são da coloração amarelo, se nós observarmos um fenômeno simples de dominância de Y sobre Yzinho, o que aconteceria? Nós teríamos um padrão de distribuição genotípica normal, como está aqui, 1:2:1, um quarto, 2/4, meio e 1/4. Mas o padrão de distribuição fenotípica seria 3:1. Eu teria 3 amarelos e 1 não amarelo, certo? Um agute. Mas acontece que a combinação homozigota de um desses alelos causa a morte do indivíduo. É uma combinação letal. Então, veja só, do ponto de vista fenotípico, eu tenho uma alteração. Eu vou ter aí que 1/4 dos camundongos morrem, metade vai ter a coloração amarela e 1/4 é não amarelo ou agute. Essa morte pode ser, inclusive, muitas vezes prematura ou até abortos. Você tem, então,
essa observação que vai fugir na hora que for contar os indivíduos para uma determinação de um traço fenotípico, você tem esse contraste. Tá? Aqui tem uma outra ilustração desse padrão de herança, né, em 3 cruzamentos diferentes, cruzando o camundongo agute-agute, o amarelo-amarelo e o agute-amarelo, certo? Nesse caso aqui, ele usa as representações dos alelos, pessoal, como vocês viram na parte anterior da aula, elas variam, né? E as literaturas variam, né? Então, aqui nós temos nem sempre aquele padrão azão-azinho, aqui nós temos o A associado a uma letra Y, né? Naquele slide anterior, para esse mesmo exemplo de alelos letais, era Yzão, Yzinho, enfim. É só ficar atento realmente qual que é a diferença entre os alelos, o padrão de dominância e recessividade e assim por diante, e acompanhar o cruzamento que fica fácil. É só para ilustrar, né, o mesmo exemplo de alelismo letal, alelos letais associados à cor da pelagem camundongos. Né? Nós temos aqui que nós vamos observar o padrão de combinação de alelos letais novamente quando você tem o cruzamento entre os heterozigotos. Né? Entre os heterozigotos, você vai observar sempre essa combinação genotípica, YZão, aqui mostrando AYZão, como o genótipo, então, letal, em que nós temos, olha como é diferente a proporção fenotípica, né? 2/3 amarelos, 1/3 agute, que são sobreviventes. Né? Dentro da proporção genotípica, 1/4, né, que era esse genótipo, ele é letal. Em termos de alelos, né, a gente está acostumado a sempre observar um par de alelos para uma determinada característica genética, mas em nível populacional, esse número de alelos pode ser muito maior que simplesmente um par. Um par de alelos a gente vai encontrar num indivíduo. Uma pessoa, ela vai ter 2 alelos, né, um alelo para cada homólogo, um herdado do pai e um herdado da mãe. Mas as diferentes formas desse gene, que corresponde aos diferentes alelos, ela pode ser muito maior em nível populacional. Então, por quê? Isso surge ao longo da evolução. Veja aqui, por exemplo, eu tenho um alelo azão, que deu origem a um alelo azinho vermelho, que deu origem a um alelo azinho linha vermelha, por fenômenos de mutação. Lembra da aula de mutação que nós estudamos anteriormente? Num indivíduo, eu sempre vou encontrar um par. Ou ele vai ser azão-azinho, azão-azinho linha, ou ele vai ser azinho-azinho, azinho-azinho linha, ou ele vai ser azinho linha. Sempre um par. Mas na população, eu vou ter esses diferentes alelos e um número maior de genótipos possíveis disponíveis para serem encontrados em cada indivíduo. Tá? E, obviamente, a variação no fenótipo também vai ser muito maior. Certo? Os alelos são formas alternativas do mesmo gene, ocupam, né, o mesmo locus, né, num par de cromossomos homólogos, e eles surgem exatamente por meio dessa variação, particularmente por meio de mutações. Tá? Então, na natureza, eu vou ter essa mutação dando origem a um alelo diferente aqui, tanto como o exemplo aqui em cima como embaixo, está ilustrando isso. Cópias diferentes de um mesmo gene que vão surgindo ao longo do tempo aí por mutações e que podem se apresentar numa determinada população. E quanto maior o número de alelos, por isso fala alelismo múltiplo, maior o número de combinações genotípicas que eu vou encontrar para cada indivíduo, para os indivíduos dentro de uma determinada população. Um exemplo disso, que surge, inclusive, isso leva também a uma outra condição que nós chamamos de séries alélicas, é como esses alelos diferentes, eles se relacionam em termos de dominância e recessividade. Agora, se eu não estou considerando mais um par de alelos, né? Estou falando da população, só a combinação de 2 alelos, mas de diferentes alelos, vamos imaginar 3 alelos diferentes, como aqui no exemplo, a coloração da plumagem desse pato selvagem. Eu tenho o alelo
MR, MD e M normal. Tá? Desculpa, MR, M e MD. Qual é a combinação, então, entre esses três alelos de dominância e recessividade? No caso, nós temos que EMão-ERrão, que está associado ao fenótipo restrito, que é essa coloração aqui, amarronzada, é dominante sobre EMão, que é essa coloração selvagem, mais escura, e que é em tons cinzas, e que é dominante sobre Eminho Dzinho, que é essa aqui mais escura ainda, né, com tons mais voltados para o negro, né? Então eu tenho aqui, olha, amarronzado, cinza e negro, são os fenótipos. E eu tenho esse padrão de dominância. Este domina sobre ambos, este é recessivo em relação a este, mas dominante em relação a este, e este é recessivo em relação a ambos. E veja que combinações de genótipos eu teria, então, nessa população para os indivíduos. Né? Muito maior do que simplesmente para um par, para dois alelos numa população. Sendo que essas três combinações de genótipos eu tenho restrito, essas duas selvagem, e essa aqui apenas homozigoto recessivo escuro, porque ela é recessiva a ambos os alelos. Num cruzamento entre heterozigotos do tipo restrito para esse genótipo e selvagem para esse, né, eu vou ter esses diferentes alelos possíveis, gametas possíveis, e durante a fertilização eu vou ter na prole F1, na geração F1, o aparecimento de três classes fenotípicas, não apenas duas, né, eu vou observar restrito, selvagem e escuro, e vou observar esta distribuição fenotípica, meio restrita, um quarto selvagem, um quarto escura, né? Realmente fora de um padrão mendeliano de 3:1. Tá? Isso se dá pelo alelismo múltiplo e pela série alélica observada para esta característica de plumagem em patos selvagens, cujo traço pode ser restrito, selvagem ou escuro. Então, vocês observaram que existem diferentes padrões, né, de dominância. Nós temos, por exemplo, a dominância completa, que é esta dominância tradicional de um alelo sobre o outro, né, em que o fenótipo do heterozigoto é o mesmo que o fenótipo de um dos homozigotos, certo? Carregando o alelo dominante. Mas nós temos também a dominância incompleta ou parcial e a codominância. Neste caso, nós temos aqui, por exemplo, a dominância incompleta, quando o fenótipo do heterozigoto ele é intermediário. Ou seja, ele cai numa faixa, não necessariamente no meio, mas numa faixa entre o fenótipo dos dois homozigotos. E nós temos o fenômeno da codominância, quando o fenótipo do heterozigoto, neste caso, ele inclui, é como se ele realmente fosse um intermediário, porque ele vai incluir os fenótipos de ambos os homozigotos, certo? Eu vou dar exemplos disso, começando pela dominância incompleta ou parcial, usando a coloração das pétalas da flor da boca de leão. Vamos imaginar que nós estivéssemos lidando com um padrão de dominância completa, simples, considerando esses dois alelos, certo? A1 e A2. Se a dominância completa estiver associada a A1, quando eu tenho um genótipo heterozigoto A1, A2, ele vai ser vermelho. Por quê? Porque a dominância completa do alelo A1 sobre A2. A1 associado a vermelho, A2 associado a branco. Aqui no caso, se eu estivesse analisando um padrão de dominância completa do alelo A2, o que aconteceria? A1, A2, o heterozigoto, seria branco. Por quê? Porque ele tem aqui, está associado ao alelo A2, que é dominante em relação a A1, e, no caso, está associado ao fenótipo de coloração branca. Isso se nós tivéssemos dominância completa para esses dois exemplos, considerando o alelo A1 ou o alelo A2. Então, eu teria essas condições. No caso de dominância incompleta ou parcial, percebe que eu teria aqui um heterozigoto com fenótipos
entre os dois homozigotos. Né? Não seria vermelho nem branco, mas teria aqui, olha, um degradê, não seria vermelho ou branco, teria aqui um degradê, uma possibilidade dessas cores aparecerem no fenótipo, como fenótipo intermediário do heterozigoto. Tá? Aqui no cruzamento, essa florzinha, por exemplo, eu tenho, ela pode apresentar-se como vermelha ou branca, né, os homozigotos, certo? Mas como eu não tenho dominância completa de nenhum dos alelos, o que acontece? O heterozigoto R1, R2 apresenta-se com a coloração rosa. Coloração rosa. Quando a prole da F1 é cruzada para gerar F2, o que acontece? O cruzamento dos heterozigotos, eu vou ter os homozigotos com as colorações extremas, vermelha e branca, para cada homozigoto, e vou ter, né, o padrão aqui, intermediário nos heterozigotos. Né? Então aparece novamente aqui vermelho e branco na homozigose. Completamente diferente também de um padrão 3:1 estabelecido por Mendel. Né? Eu tenho aqui um quarto vermelha, meio rosa, um quarto branca. Tá? Isso é um exemplo de dominância incompleta ou dominância parcial. Um exemplo de codominância está associado aos grupos sanguíneos, né, do sistema ABO. Esse sistema ele é muito interessante porque ele ilustra não só o padrão de codominância, mas também dominância completa e por conta de estar ligado ainda a um alelismo múltiplo e uma série alélica. Então esse exemplo, né, ele biologicamente, geneticamente vai descrever todas essas características aqui, ó, que nós estamos vendo com relação à extensão do mendelismo. Alelismo múltiplo, série alélica, dominância completa e codominância. Na população, eu tenho 3 alelos disponíveis. No indivíduo, sempre um par, mas na população eu tenho 3 alelos disponíveis, tá? Um alelismo múltiplo, que é o IA, o IB e o Izinho. Eu tenho uma série alélica, por quê? IA e IB são dominantes sobre Izinho. Izinho sempre é recessivo em relação a ambos. Mas aqui aparece a novidade. IA e IB são codominantes. São codominantes. Ou seja, eles têm a mesma intensidade, entendeu? Num genótipo heterozigoto, eles têm a mesma intensidade. De maneira que, quando eu analiso esse fenômeno biológico, eu consigo estudar todas essas características. Bom, como vocês sabem, os tipos de sangue podem ser do tipo AB, AB e O, e isso está relacionado ao tipo de antígeno produzido, no caso A, B, A e B, ou nenhum pelo tipo O, né, que também é chamado por alguns de zero, que seria a ausência dos antígenos. Os genótipos associados a cada um deles, né, eu tenho aqui então homozigoto IA ou heterozigoto IAzinho do tipo A, homozigoto IB ou heterozigoto IBzinho do tipo B, heterozigoto IA e B do tipo AB. Aqui entra o fenômeno da codominância. Percebe? O alelo IA e o alelo B são codominantes, não tem dominância de um sobre o outro. Então, o que acontece? Inclui os dois fenótipos, tanto A como B. E, finalmente, o Izinho, né, que é completamente recessivo para ambos os alelos anteriores, eu tenho Izinho, homozigoto recessivo do tipo O. Isso, obviamente, vai dar reações com anticorpos, né, feitos pelo corpo, e assim você pode determinar aí a reação que determina o tipo de sangue. Isso é interessante quando nós avançamos o estudo para qual é a base bioquímica desses grupos sanguíneos. Ser de um determinado grupo sanguíneo significa apresentar um antígeno ou a sua ausência, certo? Ou ambos os antígenos, como nós vimos anteriormente. Esses antígenos, tanto A como B, nada mais são do que moléculas de açúcar que são produzidas a partir de uma molécula precursora chamada substância H, que está representada aqui. Ó. A substância H, aqui ela está sendo ilustrada com esses 3 açúcares, olha, fructose, galactose
e o N-acetilglicosamina. Então, essa substância H é uma substância que ela vai ser convertida ao antígeno A ou ao antígeno B em função de qual enzima atua sobre ela. Se a enzima do tipo IA, que é aquela codificada pelo alelo A, estiver presente, esta substância sofre a adição de mais um açúcar, mais um resíduo de açúcar terminal do tipo N-acetilgalactosamina e dá origem ao antígeno A. O alelo B, por sua vez, codifica uma enzima que vai determinar a adição de um resíduo de açúcar na substância H, este resíduo sendo do tipo galactose. Tá? Então, aí eu tenho um antígeno B. Então, a diferença entre o antígeno B e o antígeno A é o tipo de resíduo açúcar terminal que é adicionado à substância H. No caso do antígeno A, acetilgalactosamina, N-acetilgalactosamina. No caso do antígeno B, galactose. Quem é responsável por essa diferenciação? O tipo de enzima, se é aquela codificada pelo alelo A ou pelo alelo B. Nos genótipos onde A é dominante, em homozigose ou dominante sobre Z em heterozigose, eu vou ter esse antígeno. Nos casos onde o genótipo é homozigoto e B e B, ou heterozigoto e B e zinho, eu tenho esse tipo de antígeno. Aí entra a história da codominância. Onde eu tenho IA e IB, eu tenho ambas as enzimas capazes de modificar a substância H produzindo tanto o antígeno A como produzindo o antígeno B. Correto? E no caso da ausência do alelo A e do alelo B, que seria o homozigoto e zinho, eu não tenho esses antígenos, eu não tenho a conversão da substância H. Ou seja, no sangue do indivíduo é encontrado tão somente a substância H, que não reage como um antígeno, e, portanto, então, eu não tenho esses acréscimos, essas modificações e as reações de determinação do sangue AB ou AB. Né? Esta substância H, por outro lado, ela é originada a partir de uma substância precursora da substância H, que nós temos aqui um alelo FUT1, que adiciona, né, essa fucose à substância H. Então, eu tenho etapas de modificação posterior e anterior para gerar a substância H. Isso é importante porque, estudando o fenótipo dos grupos sanguíneos, foi descoberto um fenótipo adicional do tipo OH. Por que OH? Ele é chamado de OH e ele é também chamado de fenótipo de Bombay, porque ele foi, a princípio, determinado numa mulher, né, nessa condição, né, nessa cidade, nessa região de Bombay, e ele não está associado aos alelos do locus ABO, mas ao locus H, que eu vou falar agora. Acompanhe aqui nesse heredrograma que ilustra aqui os cruzamentos de um casal cujo o pai é do tipo A e a mãe AB, tendo uma filha do tipo O. Isso seria impossível geneticamente, considerando o locus ABO. Por quê? Porque este indivíduo, né, ele é do tipo IA e B, o genótipo. Somente pode ser IA e B, codominância. Tá? O heterozigoto, codominante. Então, jamais poderia aparecer um indivíduo do tipo O, porque os alelos produzidos por ela seriam IA ou IB. Ainda que este indivíduo fosse heterozigoto, IA e zinho, jamais poderia ter uma filha do tipo O, porque aqui não tem o alelozinho. Bom, quando isso aconteceu, o que aconteceu? O que se observou? Que, na realidade, esse sangue do tipo O, ele funcionalmente, ele comporta-se do grupo O. Mas, geneticamente, essa mulher, ela é do tipo B. Quando se associa o locus ABO, ela é do tipo B, tá certo? No caso, ela seria o quê? IB e ZIN, né? O alelozinho do pai com o alelo IB
da mãe. Ela é IB, Izinho, portanto, geneticamente, e deveria ser funcionalmente do tipo O, do tipo B. Funcionalmente deveria ser do tipo B. Por que ela é do grupo O? Porque nós estamos agora trabalhando com o conceito do locus H. O locus H é aquele que converte a substância precursora ou intermediária na substância ou composto H, que é aquela molécula de açúcar que recebe as modificações terminais para dar origem ao antígeno A ou B, ou não recebe nenhuma modificação terminal para permanecer sem antígenos A e B e, portanto, ser do grupo O. Mas, no caso, quando consideramos locus H, que converte o intermediário no composto H, eu tenho homozigose Hzão, ou heterozigose Hzinho, produzindo o composto H. E homozigose recessiva Hzinho, não produzindo a substância H. Se eu não tenho a substância H, pessoal, independente do locus ABO, eu não vou ter nenhuma modificação no composto H. De maneira que a ausência aqui do composto H não produz antígeno e funcionalmente faz com que o indivíduo seja do grupo O. Então veja, tanto o locus H quanto o locus ABO determinam o tipo sanguíneo. E isso aqui então traz essas surpresas que podem ser observadas, ou seja, por isso o fenótipo OH, ele é O, por quê? Porque esse indivíduo, quanto ao locus H, é Hzinho e não produz a substância H, o composto H, que é aquele que sofre as modificações para adição dos antígenos. Tá? Então, independente de ter A e B, se eu não tenho a substância H, não vai aparecer os antígenos e ele permanece do tipo O. Então, é preciso considerar aqui, veja, está sendo considerado dois loci, mais de um locus, não só o locus ABO, mas o locus H. E é um efeito de uma ilustração também, finalmente, de mais uma extensão do mendelismo, mais um processo conhecido como epistasia, né? Um fenômeno de epistasia em que um gene, um alelo, afeta, né, o fenótipo determinado por um outro locus, certo? Então nós temos aqui genes que a gente chama que são epistástico, tá? Ou seja, ele influencia um fenótipo determinado, o locus H influenciando o fenótipo determinado pelo locus ABO. Imaginem que isso tem uma complexidade muito grave quando se considera que, embora raro, você tenha até um tempo atrás, particularmente o locus ABO, né, a tipagem sanguínea, vamos dizer assim, a tipagem sanguínea particularmente era usada para efeitos de paternidade, né, para efeitos de determinação de paternidade. Então, isso era um agravante neste caso, né? Imagina os aspectos familiares que foram de relações familiares que poderia gerar esse tipo de relação entre um marido e uma mulher tendo uma filha nessa situação. Bem, então vejam que os aspectos genéticos, né, de herança, de transmissão, de variação, são bem mais complexos, né, do que aquele que foram estudados por Mendel, que se teve como base 7 características, né, de transmissão de uma forma muito simples, né, sem qualquer complexidade, que foram estudados por Mendel, que permitiu o estabelecimento daquelas leis e princípios postulados básicos que são válidos até o dia de hoje. Tá? Não desmerece de maneira nenhuma as extensões do mendelismo, desmerecem aquilo que foi estabelecido por Mendel, antes pelo contrário, corroboram, porque do ponto de vista de gametas, formação do gametas, independente do locus, para genes não ligados, que não estão sob a linkage, tanto a primeira como a segunda lei de Mendel estão sendo aplicadas. Agora, quando se fala de fenótipo, quando se observa a natureza, se observa cruzamentos, se vê assim, se conta indivíduos, se compara características, traços contrastantes, observa-se uma variação com relação aos
as proporções estabelecidas por Mendel. Bom, e tem muito mais, além disso, além dessas leis de Mendel, a gente tem outras exceções. Por exemplo, genes ligados ao sexo ou influenciados pelo sexo, né? Nós temos genes, por exemplo, ligados ao cromossomo X. Outras mutações, novas mutações que são transmitidas ou não, depende em qual célula está acontecendo. Se não for em célula da linhagem germinativa, não vai ser transmitida. Alterações em cromossomos, herança extranuclear e efeito materno, quando você tem aí uma herança caracterizada efetivamente pelo lado materno, pela mãe. No caso, quando o efeito materno é quando o ócito traz assim fatores, né, bioquímicos, proteínas que vão influenciar no fenótipo independente do genótipo. E a herança extranuclear também ligada aí à mãe, quando você tem genes que estão no cromossomo das mitocôndrias e também nos cloroplastos das plantas. Outras mutações que envolvem repetições de trincas de nucleotídeos. Imprinting genômico, eu falei disso quando eu dei aula de expressão, controle da expressão gênica, né, em eucariotos, o imprinting materno ou paterno ou materno, dependendo de qual gene é silenciado, né, em heterocromatina. Herança de traços complexos, né, onde você tem aí, por exemplo, normas de reação, como um genótipo reage ao ambiente de forma, o mesmo genótipo, ele responde ao ambiente de forma diferente, seja em função das mudanças de temperatura, de luminosidade, densidade populacional, herança de genes múltiplos, né? Você tem aí uma genética que a gente chama quantitativa, né? Múltiplos genes afetando um único traço, né? Uma herança poligênica, né? Multifatorial, uma grande pressão do ambiente. Então, nós temos aí outras extensões, outros aspectos da genética que podem afetar as proporções mendelianas. Então, dessa maneira, a gente encerra esta aula 8, dividida em 3 partes, em que abordamos alguns aspectos da genética clássica baseados nos princípios mendelianos, nas extensões do mendelismo, com vistas, inclusive, em aspectos moleculares, bioquímicos, que ilustram um pouco dessa variação e dessa complexidade entre, né, um genótipo e um fenótipo. Né? A determinação de um genótipo em relação ao fenótipo exige aí aspectos importantes dos processos celulares muito interessantes. E finalizamos essa parte, estando aptos aí, daqui para frente, estudar os aspectos da genética aplicada, da biotecnologia, enfim, tecnologia do DNA recombinante, né, como a engenharia genética, que será vista, então, a partir da próxima aula. Obrigado, pessoal.